Eu volto no perfil de hoje conversando com a bailarina, primeira bailarina do Teatro Municipal, Cláudia Mota. Cláudia, deixei uma pergunta para você. O que cada uma dessas bailarinas que formaram a sua carreira deixaram na Cláudia que é hoje, na bailarina que é hoje? Olha, eu vou falar das bailarinas brasileiras, né? Porque eu sempre tive o Teatro Municipal como a minha referência, a minha meta de carreira. Quando eu estava na escola de danças, eu tive a oportunidade de ter no Teatro Municipal na minha época, na minha geração, 4 primeiras bailarinas. Ana Botafogo, Cecília Kersh, Nora Esteves e Áurea Hammerling. Foram as bailarinas que eu peguei na minha geração. Cada uma delas tinha uma característica. E isso para mim foi maravilhoso, porque de cada uma delas eu peguei o necessário para a construção de uma bailarina. Então isso para mim foi maravilhoso, porque eu pude trabalhar com elas, eu pude estar no mesmo palco que elas na época que eu fazia estágio. Então, para mim foi uma outra escola, né? Você ter essa referência. É o que eu costumo dizer. A gente é muito exemplo para a nova geração. Então, todo o exemplo que você passa, não só dentro de cena, mas tudo que você passa no seu dia a dia, por conta de ensaios e aulas que outras bailarinas mais jovens têm a oportunidade de te observar, isso é muito importante. Isso faz com que você consiga transformar um legado, você deixar um legado, uma referência para essa nova geração. Então, eu gosto de bailarinas que... eu gosto de ver uma companhia que tenha vários primeiros bailarinos e primeiras bailarinas, cada um com a sua personalidade. Eu acho isso incrível, porque em um balé que você tem um elenco, você tem mais ou menos 3 elencos diferentes, você tem a oportunidade de ver 3 bailarinas diferentes dançando. E isso é ótimo, isso é maravilhoso. Com certeza, e deve ajudar, inclusive, a Sim. técnica, a criar a sua própria Com técnica, certeza, o seu jeito de ser, estudo, né? Com é um certeza, estudo, exatamente, com certeza. É um estudo. Você disse que o seu foco sempre foi trabalhar no Municipal e não sair do Brasil, não fazer carreira fora. Primeiro, por que você decidiu não seguir esse voo que quase todo mundo quer? E o que foi mais valioso para você dessas experiências fora do Brasil? Bom, a minha primeira oportunidade como profissional no exterior, eu tinha 16 anos e foi na Ópera d'Avignon que eu fiz uma audição e passei. Só que naquela época a minha família não tinha tanta condição, eu não digo nem financeira, porque graças a Deus tudo meus pais me deram com muito trabalho e enfim... Mas era uma outra circunstância, a gente na época não tinha internet, não tinha, então era muito mais difícil você ter uma vida sendo adolescente fora do país. Então, e logo que eu voltei, eu tive a oportunidade de ir para Cuba, porque o maître Fernando Alonso, ele veio ao Rio de Janeiro e fez um intercâmbio de método cubano, metodologia de técnica cubana, e ele me convidou para ir para a companhia dele em Camagüey, em Cuba, e eu fui. E aí foi um choque, porque assim, eu peguei Cuba no auge da crise e também não me adaptei. E aí foi uma escolha realmente. Eu falei, não, eu acho que a minha carreira é no Brasil, e eu sentia muita falta daqui, muita falta da minha família, e eu acreditava que eu poderia fazer uma carreira aqui. E assim foi. Eu entrei com 20 anos para o corpo de baile e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Mas há quem diga também que, por exemplo, para o bailarino, como por exemplo para um músico clássico, fazer uma carreira internacional impulsiona essa outra carreira. Sim. E você nunca pensou nisso, assim? Você nunca achou que isso faria falta para impulsionar a sua carreira aqui? Ou é possível fazer essa carreira aqui sem ter que dar fazer esse atalho, digamos assim? Eu acho que é possível, tanto é possível que eu consegui, graças a Deus, assim, com muito trabalho. Eu passei por todas as fases, eu fui estagiária, eu fui do corpo de baile, eu fui solista, cheguei à primeira bailarina. E eu pude dançar todos os primeiros papéis do repertório da companhia, tanto clássico quanto contemporâneo. Pude trabalhar com grandes nomes da dança que outros bailarinos lá fora também
têm ou tiveram a mesma oportunidade que eu tive aqui. Então, eu sou muito grata, assim, por ter passado esse período da minha carreira no Teatro Municipal e ter podido trabalhar com pessoas de gabarito, assim, de nome, de Natalia Makarova, Vladimir Vassiliev, Sir Peter Wright, tantos outros, assim, que eu talvez, não sei, em uma outra companhia, não sei se eu chegaria a trabalhar com eles, mas enfim, aqui no Brasil eu tive essa oportunidade. E uma coisa que para mim é muito bom, eu consigo fazer o meu trabalho aqui e representar o Teatro Municipal, o Brasil, no exterior, fazendo galas na Argentina, Estados Unidos, enfim, América Latina quase toda, ser convidada para trabalhar em outras companhias, como eu fui pelo Julio Boca, no Uruguai. Então, isso tudo me abriu portas. Acho que foi ao contrário. Ao invés da minha carreira internacional ter influenciado no meu cargo, foi ao contrário. Quando eu fui nomeada, eu consegui ter essa abertura, ter mais convites, ter mais possibilidades de poder dançar fora. Como nos veem fora do Brasil? Como o balé brasileiro é visto fora daqui? Com muito talento, assim, com muita... As pessoas veem com bons olhos. Elas lamentam muito bailarinos incríveis que hoje em dia estão fora, mas, assim, acredito também que isso é uma escolha de cada um, né? A gente não tem que julgar, a gente não tem que... Mas, assim, a minha escolha foi essa, do fulano foi outra, e assim vai. Eu acho que... Nós somos um celeiro de grandes artistas, nós temos muito potencial. O bailarino brasileiro é sempre muito bem visto lá fora, e se a gente for buscar grandes companhias e companhias medianas pelo mundo, sempre vai ter um brasileiro principal ou solista nessas companhias. Então, isso é um resultado bem positivo para a dança brasileira. E tecnicamente a gente consegue competir com os estrangeiros que sempre foram muito melhores do que nós? Com certeza. Eu acho que a gente também sempre foi muito bom e não é à toa que a gente tem brasileiro espalhado pelo mundo, né? Então, hoje em dia, ainda assim se conserva o talento técnico e artístico, principalmente. O brasileiro, ele é muito artista. Ele consegue ter essa capacidade de contar a história, né? Que, para mim, no caso, é o que mais importa. Você falou que passou por várias fases, por todas até chegar a ser primeira bailarina, cargo que você já ocupa há 10 anos. Provavelmente você venceu muitos obstáculos e muitos desafios. Até hoje. Pois é. Quais foram os nós mais difíceis de desatar nesse percurso? Meu Deus do céu. Eu me lembro, quando a Makarova veio, eu não era a primeira bailarina ainda. Ela veio para montar La Bayadère, que é um balé extremamente difícil, tecnicamente e artisticamente também. E eu estava para fazer o segundo papel, né? O primeiro papel da Ganzati. E eu me lembro que era um desafio enorme, porque o diretor na época chegou para mim e disse assim, olha, você vai aprender, mas a gente não sabe se você vai dançar. E aquilo para mim já foi uma honra muito grande, porque imagina, eu ia aprender com a Natalia Makarova, uma obra dela, e mesmo se eu não dançasse, aquilo para mim ia ser... E eu me lembro que na época ela me disse, olhando nos meus olhos, ela falou, você é uma Ganzati nata. Eu quero que você crie a sua personagem. E aí depois de trabalhar com ela e ter feito o Lago dos Cisnes com ela no outro ano e tudo, eu percebi que ela não é muito assim de deixar o bailarino não criar o seu personagem, mas assim, ela tem uma linha de trabalho, né? E ela gosta que as coisas sejam feitas da maneira como ela acha que tem que ser. E aquilo me deixou tão à vontade, me deixou tão mais segura, menos nervosa, com menos tensão, né? Menos carga, assim, de pressão, né? Que uma jovem sofre e tudo. Mas, enfim, foi uma das melhores apresentações que eu fiz no teatro. O primeiro bailarino pode escolher o repertório que quer dançar? Existe essa prerrogativa, sendo você a principal bailarina do teatro ou da companhia? Olha, isso, assim, eu
Isso nunca aconteceu comigo, mas eu acredito que, claro, você tem certos privilégios como primeiro bailarino. Eu acredito que numa conversa, de repente, se um bailarino não se sentir bem naquele papel, ele pode sim chegar e dizer, olha, eu não estou me sentindo bem, prefiro não fazer. Ou, de repente, vem um outro balé enfim, ele pode, numa conversa, falar, olha, eu acho que esse papel não está bom para mim. Eu posso fazer o outro, posso estudar o outro, posso fazer os dois. Isso tudo vai de acordo com uma conversa com a direção, ou com o ensaiador, ou com o coreógrafo, né? Você tem essa flexibilidade. Mas isso nunca aconteceu comigo, não. Eu já pedi para não fazer. Porque eu estava numa época que, enfim, eu ia ser uma falta de respeito se eu fizesse aquele determinado balé, porque eu não estava me sentindo bem fazendo, então eu preferi não fazer. Ia ser uma falta de respeito com o meu trabalho também. E, enfim, eu estava com alguns problemas físicos também, foi um período que eu quis me dar, né? Mas qualquer obra, qualquer balé, enfim, seja uma obra grande, uma obra pequena, um coreógrafo super famoso, um coreógrafo que está começando, eu sempre me predisponho a fazer tudo. Eu acho que isso você cresce, você vai com crescendo. Certeza. E vai criando um repertório mais eclético também, sim, né? Porque não é porque você vai tendo você oportunidade chegou... de dançar isso, claro, aquilo, de um jeito, não é porque de outro. você chegou a um cargo de primeiro bailarino que você vai estagnar. Você sempre vai... Quando eu digo que eu sou cobrada até hoje, eu sou cobrada por mim, principalmente, porque é uma manutenção. Com certeza. Né? Você tem um cargo de responsabilidade, então você tem que estar 100% preparada para qualquer coisa, seja fisicamente, artisticamente, então... É verdade. E o cargo de primeiro bailarino, como a gente está falando, é um cargo que provavelmente te exige mais do que exigiu das outras etapas que você esteve. A responsabilidade é muito Eu queria maior. saber isso. Onde você é mais exigida como primeira bailarina? O que você tem assim, isso eu não posso fazer porque eu sou a primeira bailarina, ou isso eu tenho que fazer porque sou a primeira bailarina? Olha, tem coisas que são obrigatórias no balé. Por exemplo, quando eu fui nomeada primeira bailarina, o primeiro balé que eu dancei depois de ser nomeada foi o Lago dos Cisnes. Então, assim, eu não tive muita opção, eu não tive tempo nem de ter medo. Mas eu já tinha feito o Lago outras vezes, inclusive o papel principal, e quando eu entrei como primeira bailarina, eu entrei diferente, eu entrei com mais medo de falhar, com medo de ter uma cobrança maior. E tem? Tem. Não vou dizer que não tem, porque tem. Na prática isso existe? Tem, do público. O público espera ver uma bailarina diferente. A mesma bailarina que viu semana passada, mas que agora essa semana foi nomeada, quer ver a primeira bailarina. E a companhia a mesma coisa. Então eu acho que é uma responsabilidade também. Você vira uma porta-voz da companhia também, né? Eu acho que eles esperam muito de mim no sentido não só a bailarina em cena, mas também fora de cena. Né? É uma representatividade que você tem. Então você tem literalmente o teatro nas suas mãos, assim. Você tem, no bom sentido, você tem essa responsabilidade e, enfim, e tecnicamente as exigências são maiores, não é? A gente tem coisas em balés passos que a gente precisa fazer e terminar, como o fouetté, que a gente fala que são os 32 giros que a gente dá numa perna só depois de um ato inteiro dançando, e você tem que fazer, você é a primeira bailarina, você tem que fazer. Então a exigência e a expectativa é muito maior. A começar por você. Sim. Sempre. A pessoa provavelmente vai se cobrar. Eu repito 1000 vezes no ensaio se o passo não está saindo. Eu acho que você deve, inclusive, se cobrar assim. Não tem como não fazer, eu vou ter que fazer. Eu vou ter que fazer. Tem uma coisa de obstinação também, né? Tem. De ter que dar conta daquilo. Mas isso daquilo. traz a segurança também. Sim. Com a experiência, você fica um pouco mais segura e você tem mais o domínio daquilo que você está fazendo, principalmente de balés que você já dançou. No meu caso, o Lago é considerado um dos balés mais difíceis. E é um dos balés que eu mais dancei na minha carreira. Então, toda vez que eu entro, é uma expectativa diferente para mim. Porque eu sempre quero fazer melhor do que eu já fiz, interpretar melhor do que eu já fiz e tentar fazer com que aquilo seja da forma mais natural possível, sem mostrar
essa carga de primeira bailarina, né? E mesmo sendo um balé que você já fez tantas vezes, como você citou agora o Lago dos Cisnes, cada vez que você faz é uma novidade. É uma sensação diferente, Sim. é uma balé diferente, é como Sim. se fosse uma outra história. Isso o primeiro bailarino tem de bom, que você pode ir colocando um pouco mais da sua personalidade. Claro que você não é um cisne, mas você pode ir colocando um pouco mais da sua característica como bailarina, você pode mudar um pouco o seu jeito de fazer, não o passo coreográfico, mas a maneira como fazer. É diferente. E quando você dança com um bailarino, de novo, o mesmo balé, você também sente a diferença nele. Então os dois vão criando formas novas de se fazer. Isso depende da aprovação, por exemplo, do diretor daquele balé? Sim. E isso é conversado? Sim. Existe essa chance de vocês se colocarem pedindo, quero mudar aqui, isso existe? Mesmo durante o ensaio, o próprio ensaiador, por exemplo, a Ana e a Cecília têm muito isso. Elas, quando vão ensaiar a gente, elas percebem que a gente mudou alguma coisa, aí elas falam, olha, acho melhor manter. Olha, ficou bom assim. Ou elas mesmas falam, não, vamos tentar fazer de uma forma assim, vamos ver se fica melhor. Então, a Áurea também, a Áurea Hammerle, que é a nossa ensaiadora também, ela deixa a gente muito à vontade para criar a nossa maneira de fazer. Então, o primeiro bailarino tem essa possibilidade. E isso é bárbaro, né? Porque eu acho que isso cresce também o espetáculo. Sim. Para quem está assistindo, e a gente vai ficando mais à vontade no papel também. Você falou dançar com o mesmo partner mais de uma vez é melhor, porque você já tem o jeito da pessoa. O seu marido é bailarino e você já dançou com ele, certamente. Já. E você o conheceu no Teatro Municipal, não foi isso? Sim. Então eu queria saber se essa função marido-mulher, bailarino e bailarina dá certo. Mas a gente vai falar também no próximo bloco. A gente agora vai fazer um rapidíssimo intervalo e voltamos já já com mais perfil para você. Não sai daí não, que é rapidinho.